Quando meu avô morreu, ninguém quis a casa dele. Ficava isolada numa área rural, a mais de 20 quilômetros da cidade. Meu pai dizia que aquele lugar tinha um ar pesado, como se o tempo tivesse parado ali. Mas eu sempre fui curioso demais. Aceitei a herança e fui passar uns dias lá. Sozinho. No segundo dia, enquanto explorava o quintal tomado pelo mato alto, vi algo estranho atrás da mangueira seca, uma tampa redonda de concreto, coberta de musgo. Era pesada, mas conseguia arrastar uns centímetros para o lado. Era um poço. Velho. Fundo. E totalmente seco. Só que, naquela noite, ele não estava tão vazio assim. Acordei com um sussurro. Um chamado tênue, quase abafado. Pensei ser o vento passando pela chaminé. Mas quando fui até a cozinha, ouvi novamente. Vinha do quintal. Vinha do poço. E era o meu nome. Aproximei da janela com a respiração presa. O luar iluminava parcialmente a tampa que deixei aberta. Tudo parecia imóvel. Mas então ouvi de novo, só que mais nítido: volta, aqui embaixo é seguro. Fechei todas as janelas, tranquei as portas e tentei dormir, mas no fundo da minha mente, a voz ainda repetia meu nome. Naquela noite, dormi por poucas horas, e o pouco que dormi foi atormentado por sonhos sufocantes. Sonhei que estava preso dentro do poço. A água subia devagar, gelada, e eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Quando acordei, minha camiseta estava molhada, como se eu realmente tivesse estado dentro d'água. Decidi vasculhar a casa em busca de qualquer pista. No fundo de uma das gavetas da velha escrivaninha do meu avô, encontrei um diário. A maioria das páginas estava rasgada, mas algumas ainda legíveis falavam do poço. Ele dizia que aquilo não era um buraco comum. Eles chamam, e quando você escuta, já é tarde demais, escreveu ele em 1993. Na noite seguinte, ouvi uma risada. Baixa. Suave. Fui até o quintal com a lanterna. O feixe de luz tremia na minha mão. Me aproximei do poço, e juro por tudo que é mais sagrado, vi um rosto lá embaixo. Era o de uma mulher, mas os olhos eram tão escuros quanto o fundo daquele buraco. E ela sorriu para mim. Voltei para dentro correndo. Mas ao olhar pela fresta da cortina, notei algo que gelou minha espinha. Pegadas, marcas molhadas de pés descalços, indo do poço até a varanda da casa. E não era lama, era água. Como se alguém tivesse saído de dentro dele. No amanhecer, decidido a acabar com aquilo, arrastei a tampa de concreto de volta sobre o poço. Coloquei blocos, correntes, até um pedaço de armário velho por cima. Queria impedir qualquer coisa de sair, ou de entrar. Mas quando terminei, ouvi um sussurro vindo debaixo dos meus pés: você não pode calar o que já foi ouvido. À tarde, fui até a venda mais próxima. Comentei com o atendente, meio rindo, sobre os barulhos estranhos do poço. Foi aí que um senhor baixinho, com olhar vago e dentes falhados, se aproximou devagar. Ele disse se chamar Vicente, e que conhecia aquela casa. Você escutou, não escutou? Eles sempre voltam quando alguém abre. Vicente me contou que, há mais de 40 anos, uma mulher chamada Sofia se jogou naquele poço depois de perder os filhos num incêndio. Desde então, todo morador que tentava morar naquela casa escutava ela chamando, pedindo companhia no fundo. Disse que meu avô sobreviveu porque selou o buraco e nunca mais falou no assunto. Mas agora, você reabriu a ferida. Voltei para casa com um aperto no peito. O sol estava se pondo, o céu tingido de vermelho profundo. Mas assim que desci do carro, senti o pavor rasgar minha garganta. A porta da frente estava aberta. Eu tinha trancado com 2 voltas na chave. Entrei devagar, com o coração disparado. Lá dentro, tudo estava no lugar, exceto pelo barulho de água, pingando no chão da sala. A luz da sala oscilava, como se a lâmpada estivesse com medo de iluminar demais. O som de água pingando vinha do tapete, e ali, bem no meio, estavam pegadas molhadas, novamente descalças, só que dessa vez, apontavam para o corredor dos quartos. Pegadas de alguém, que estava dentro da minha casa. Caminhei até o banheiro com as mãos tremendo. O espelho estava trincado, mas não lembro de tê-lo quebrado. No meio do vidro rachado, havia algo escrito com marcas esbranquiçadas, como vapor de umidade: desce comigo. Girei devagar para sair dali, e juro, vi um vulto atrás de mim. Feminino. Com os cabelos colados ao rosto, como se estivesse encharcada. Naquela noite, eu não dormi. Me tranquei no quarto, cobre os ouvidos, rezei, chorei. Mas às 3h33 da madrugada, ouvi os lamentos.
Era um choro de cortar o coração, mas tinha algo de podre nele. Um arrependimento que não era humano. A voz dizia: eles me queimaram, me tiraram tudo, agora você vai me dar algo em troca. No outro dia, tentei fugir. Peguei o carro e fui, mas a estrada de terra parecia não acabar. Dava voltas. Me perdi. Voltei para casa sem entender como. E lá estava ele, o poço, aberto. A tampa arrastada de novo. As correntes no chão. E, ao lado dele, um presente, minha carteira. Eu tinha deixado dentro do carro. Ela, já estava em todo lugar. Na noite seguinte, não adiantou trancar portas, pregar janelas ou rezar. O som metálico das correntes sendo arrastadas pelo chão me acordou por volta das 3 da manhã. E quando abri os olhos, vi. Ela estava ali, parada no canto do quarto. Os cabelos negros pingando, o vestido colado ao corpo, e os olhos, aqueles olhos sem fundo. Sussurrou: você ouviu, agora é meu. Sem conseguir resistir, fui até o poço. Era como se minha vontade tivesse se derretido. A voz dela preenchia minha mente, como se estivesse dentro da minha cabeça. Desce comigo, só assim tudo para. Peguei uma corda. Amarrada em um dos tijolos, fui descendo, centímetro por centímetro, e o cheiro era de carne podre e água parada. As paredes do poço começaram a parecer vivas. Respiravam. No fundo do poço, havia um espaço, como uma pequena câmara subterrânea. Lá, encontrei ossos. Brinquedos queimados. Fotografias encharcadas. E no centro, um retrato de Sofia, com os olhos riscados à faca. Foi aí que compreendi. Aquilo não era só um espírito, era uma força alimentada por dor, abandono e culpa. E ela queria mais. Sempre queria mais. A voz me disse: me traga alguém. Me dê outro em seu lugar. Eu podia sair, podia deixar aquilo para trás. Mas para isso, teria que condenar outro. Subi de volta. Tranquei o poço. E desde então, vivo com o peso da escolha. Nunca mais ouvi a voz. Nunca mais vi Sofia. Mas, às vezes, à noite, recebo mensagens estranhas no celular. Números desconhecidos. Áudios com sons de água, e alguém chorando. Acho que ela está esperando eu mudar de ideia. Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu. Mas cuidado, algumas histórias grudam na alma. E te acompanham no silêncio da madrugada. Se curtiu esse relato, deixa o like para fortalecer o canal. E não esquece de se inscrever no Terror Mórbido, onde as histórias não são apenas contadas. Elas são sentidas na pele.